agora vamos para a divisão. Vamos entender qual é o processo da divisão e depois como que a gente pode fazer isso com vírgula. Então, para poder fazer a divisão, pessoal, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó. Vai ter o número que será dividido, que ele é chamado de dividendo, o número que o irá dividir, que será chamado de divisor, o resultado da divisão e se houver resto, tá? E mesmo que haja o valor zero, a gente fala que o resto é zero. Então, essa é a estrutura. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, aqui na direita. Eu tenho 7 dividido por 2. Vamos colocar assim, ó, 7 dividido por 2. O que a gente tem que ver é quantas vezes o 2 cabe dentro do 7 de forma inteira. Ele vai caber 3 vezes. 3 vezes 2 dá 6. Você faz a subtração. Não. A gente pode deixar a divisão assim, com resto diferente de zero, ou a gente pode ir tentar dividir e aí sim adicionar as vírgulas aqui no resultado, de modo a obter um resto zero, se for possível. Então, eu vou fazer a mesma divisão, só que agora com resto zero ali na direita. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Vai sobrar 1. O que eu faço? Vírgula e acrescento zero. Agora, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Cabe 5 vezes. Isso aqui dá 3,5. Então, repara que eu posso representar a mesma coisa, ó, com um resto diferente de zero e com resto zero, né? Porque aqui vai dar resto zero. Eu não coloquei, mas aí dá 10 menos e aí dá zero. Ok? Então, a gente pode representar dessas duas formas. É só importante você ter a noção de que é essa estrutura que nós queremos. Isso depois, na hora que a gente for estudar lá no curso de pré-vestibular, na parte de divisão de polinômios, é importante você ter essa estrutura na cabeça, porque nada mais o que iremos fazer é dividir com essa estrutura polinômios, tá? Então aqui tá os dois passos que você precisa se atentar: dividir o dividendo pelo divisor, produzindo resultados inteiros e adicionando o resto a partir do último valor inteiro, tá? Isso que a gente está fazendo aqui. E aí, sempre que o resto for menor que o divisor, igual aconteceu aqui, sobrou 1, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um zero neste resto e aí colocar uma vírgula inicialmente, uma vez só. E depois você pode ir acrescentando quantos zeros você quiser aqui no resultado sem precisar acrescentar vírgulas ou outros valores aqui na direita, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. No primeiro acréscimo do zero, você precisa também colocar uma vírgula, que foi o que aconteceu. Depois, você não precisa mais. Então, olha só essa divisão que a gente tem aqui, ó, 11 dividido por 3. Nesse 11 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? Ele cabe 3 vezes 3 dá 9, sobrou 2. O que você faz é, ó, o meu resto é menor do que o divisor, então vírgula, zero. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18. E aí você vai subtrair. Aí dá 2. Aí repara que isso aqui você consegue, de novo, acrescentar um zero, sem que agora eu tenha que acrescentar alguma coisa aqui, ó. Por quê? É só a primeira vez, é vírgula e zero. Depois dessa primeira vez, você pode acrescentar quantos zeros você quiser e ir fazendo a divisão normal. Ok? E aí agora a gente tem que ver o seguinte. Quando eu quiser tirar a vírgula, que eu vou dividir um número com vírgula, ou um número com vírgula por um número inteiro, ou até mesmo dois números com vírgula, como que eu vou fazer isso para tirar essa vírgula? Porque a gente não sabe trabalhar nessa estrutura com a vírgula, né? A calculadora faz, de boa. Mas a gente precisa transformar isso aqui em números inteiros, sem vírgula. Aí, a sacada é a seguinte. Pensa que em matemática você está mexendo com... no caso aqui nessa equação, é uma igualdade, uma balança. Assim, ó, uma balança. O que você faz aqui, você precisa fazer aqui para que eu mantenha a igualdade dessa equação. Pensa nesse exemplo. Então quer dizer que se eu subo um para cá, eu tenho que subir um para cá para manter a igualdade, para que isto aqui represente a mesma coisa. Porque o que nós vamos fazer é pegar a mesma moeda e virar só a carinha dela. É colocar ela visualmente de outro jeito, no entanto que represente a mesma quantidade. Isso em matemática é uma coisa que nós fazemos muito. Nós mudamos a forma visual, a representação, mas aquilo vai representar a mesma quantidade. Então pensa só em lógica.
O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro lado. Só um momentinho. Então vamos aplicar agora isso nesses dois exemplos que nós temos. 8,4 dividido por 5. O que eu preciso fazer é o seguinte. E se você for manter a igualdade, pensa comigo. Se eu aumento 10 vezes um lado, preciso aumentar 10 vezes o outro. Se eu diminuo 10 vezes um lado, preciso diminuir 10 vezes o outro. E aí, se você entende isso, você vai entender o seguinte. Cada vez que eu ando com a vírgula, então, por exemplo, ó, o número 8,4. Se eu representar ele com aumento de 10 vezes, o 5 preciso ter também representar ele com aumento de 10 vezes. E é isso que nós vamos fazer ao mexer com a vírgula. Entenda que você não precisa decorar isso. Ah, vou com a vírgula para cá, adiciono zero, vou com a vírgula para cá, mexo a vírgula do outro para onde. É só você pensar na lógica. O que eu fiz com esse número? Eu aumentei ele 10 vezes? Ah, bom, então eu preciso aumentar o outro 10 vezes. Ah, eu diminuí ele 10 vezes? Eu preciso diminuir o outro 10 vezes. O que é aumentar em decimal que a gente já viu? É andar com a vírgula, pessoal. Se eu vou aumentar o número, então eu tenho um número aqui, ó. 8,3. O que é aumentar esse número 10 vezes? É o 8,3 virar 83. Eu andei com a vírgula para a direita. Aumentei 10 vezes. O que é aumentar o número 4 10 vezes? É adicionar um zero. Então, repara, é lógica pura. Você não precisa ficar decorando regrinha, tá? Por favor. Andei para a direita, mexi na vírgula. Adicionei zero. Por que eu mexi na vírgula? Porque eu não tô no final do número. Se eu tivesse no 83, o que é aumentar 83 10 vezes? Adicionar um zero. Ok? Então, é só você pegar isso. O que eu vou fazer é aumentar um número, aumento o outro. Diminui um número, diminui o outro. Você tem que manter a relação de proporção. O valor de proporção tem que ser o mesmo. Então, o que eu tenho que fazer com esse 8,4? Eu tenho que tirar essa vírgula. Para tirar a vírgula, o 8,4 vai virar o quê? Vai virar 84. Se eu aumentei esse número 10 vezes, eu preciso aumentar o outro, o divisor, 10 vezes. Então, 5 vira 50. É assim que eu vou fazer a divisão. Então, 8,4 por 5 é a mesma coisa que 84 por 50. Quantas vezes o 50 cabe no 84? Cabe uma vez. Dá 50, subtraiu, sobra quanto? 34. Agora é aquele esquema. Olha só que o nosso resto é menor do que o nosso divisor. O que eu preciso fazer? Na primeira vez, vírgula e zero. Depois é só ir acrescentando zero. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 340? Ele vai caber 6 vezes, que dá quanto? 300. Subtraiu, sobrou 40. De novo, 40 é menor do que o 50. O que eu faço? Adiciono um zero. Depois da primeira adição de vírgula, não preciso adicionar mais vírgulas e nem zeros ali no nosso resultado. Agora, quantas vezes o 50 cabe dentro do 400? Cabe 8 vezes, que dá 400, e vai nos dar um resto de zero. Ok? Muito simples. Agora, olha só o caso 2 aqui da direita. 6,26 dividido por 2,2. Eu tenho que mexer na vírgula dos dois. Sempre olha para aquele que tem mais casas com a vírgula, que é quem? Ah, é o primeiro, né? É o 6,26. O que eu preciso fazer? Andar duas casas com a vírgula. Essa vírgula precisa andar duas casas e vir para aqui. Portanto, esse número, ele vai ficar quanto? 626. Agora, repara, eu aumentei esse número quantas vezes? Duas casas com a vírgula para a direita é aumentar ele em 100 vezes.
6,26 multiplicado por 100 dá 626. O que eu preciso fazer com o outro para manter a igualdade? Preciso aumentar em 100 vezes. Para aumentar em 100 vezes, repara que a primeira casa que eu ando é mexer com a vírgula. Só que eu não tenho depois mais vírgulas para mexer. O que eu faço então? Eu acrescento um zero. Isso quer dizer que o 2,2 acrescido de vezes 100 é 220. Então, com o outro que eu tinha duas casas para andar com a vírgula, eu andei duas casas. Com o meu divisor, que eu só tinha uma casa, eu andei uma casa. E para andar mais uma, eu acrescento um zero. Ou seja, estou aumentando. De novo, não decore regra. Ah, quando aqui é vírgula, aqui é zero. Não. Tem da lógica. A lógica foi: aumentei em 100 vezes. Preciso fazer o que com o outro? Aumentar em 100 vezes. Para fazer isso, eu ando uma casa com a vírgula e acrescento um zero. Chique. Então, nós vamos fazer essa divisão. Quantas vezes o 220 vai caber dentro do 626? Cabe duas vezes, que dá 440. Isso aqui vai dar 160, 186. Tá vendo? Agora o nosso resto é menor, preciso fazer o quê? Vírgula, é zero. Mas você pode fazer uma sacadinha, ó, de novo, na regra de proporção. Se eu aumentei 10 vezes um lado, aumento o outro. Agora, se eu diminuo 10 de um, diminuo 10 do outro. Como que é diminuir 10? É tirar um zero. Então, eu vou tirar um zero daqui, tirar um zero daqui. 1860 dividido por 220 é a mesma coisa que 186 dividido por 22. Muito melhor trabalhar com números menores, então nós vamos fazer isso. Quantas vezes o 22 cabe dentro do 186? Então a gente sempre faz assim, ó. Dica para você, faz vezes 5. 22 vezes 5, 20 vezes 5 é 100. 2 vezes 5, 10, dá 110. Então agora você adiciona mais duas vezes, que seria 44. 110 mais 44, 154. Ainda dá para ir mais um 22, que dá 176. Então é 8 vezes 176, subtraiu, vai dar 10. De novo, você acrescenta um zero. Quantas vezes isso aqui vai dar? Vai dar 4 vezes. 20 vezes 4 dá 80. 2 vezes 4 dá 8. Então, você vai colocar aqui, vou trazer para cá. 100 menos 88. Isso aqui vai me dar 12. E aí você vai continuar dividindo até chegar num valor que pare ou você esteja satisfeito. Beleza? Então, é assim que você vai fazer. Mexeu com a vírgula, veja a lógica. Estou aumentando ou diminuindo o número? Preciso fazer a mesma coisa com outro valor. E aí você ganha, se você entende a lógica, você ganha habilidade, expertise, tá? Você não precisa ficar decorando regrinha. Vocês vão perceber que eu sou muito contra decorar regrinha. O que eu quero que vocês consigam fazer é entender a lógica, entender o raciocínio, porque aí você aplica ele sempre que você precisar. Você ganha habilidade técnica, ok? Então, vamos agora resolver esses exercícios. Hora de treinar. Vamos comigo. 2,4 dividido por 2. O que eu vou fazer, claro, você consegue fazer isso de cabeça, né? 1,2. Mas vamos treinar a estrutura aqui. O que eu preciso fazer é, preciso tirar vírgula. Ou seja, para tirar vírgula esse número virar 24, o que eu fiz foi aumentar em 10 vezes, aumento o outro em 10 vezes, fica 20. O 20 cabe uma vez, sobra 4. Já vou colocar direto o resto. Então, o que a gente vai fazer agora é 40. Deixa eu apagar aqui. O que eu vou fazer é adiciono 0, vírgula. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 40? Cabe duas vezes. Então, deu 40, zerou, beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tirei a vírgula, virou 36. Aumentei em 10 vezes, aumento o 3 em 10 vezes, fica 30. Ele cabe uma vez, sobra 6. O que eu faço é, vírgula, 0, vai caber duas vezes e dá resto 0. O 5, mesma coisa, ó. Tirei a vírgula, virou 74, acrescento um 0. Cabe uma vez, sobra 24. O que eu faço é vírgula, 0, porque o resto é menor. Posso cortar os zeros, olha só aquela sacadinha. Quantas vezes o 5 cabe no 24? Cabe 4 vezes, que dá 20, sobra 4. Continua sendo menor, já adicionei a vírgula uma vez, agora é só colocar 0. O 5 cabe 8 vezes no 40. Agora aqui, 0,24 por 0,2, aquele esquema, ó. O que eu vou fazer? Eu vou andar duas casas e esse número vai ficar 24. O
que eu preciso fazer é andar duas casas. Se eu ando já uma casa, esse número vira 2. Portanto, eu adiciono um 0. Então, esse número ficou 20. O que eu vou fazer é 24 dividido por 20. Cabe uma vez, sobra 4. Aí agora, 1,0 vai caber quanto? Duas vezes. 1,2. Pausa. Uns 15. Continuando, 0,36 por 0,04. Repara aqui, ó, vou andar duas casas, ando duas no outro. Isso aqui é a mesma coisa que ficar 36 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 36? Vai dar exato, né? Dá 9 vezes. Aí, deu certinho. Agora, 276,4 dividido por 3. O que eu vou fazer é, tirei essa vírgula, aumentei em 10 vezes, adiciono um zerozinho. Aí eu preciso olhar aqui, ó, na primeira chavinha. Bom, não vai ser possível porque o 27, ele é menor do que o 30. Então eu preciso ir para uma chavinha com 3 números. Quantas vezes o 30 cabe dentro do 276? Olha só, 30 vezes 10 é 300. Repara que 30 vezes 9 tem que ser em quanto? Então, é menos 30, 270. Então, eu já sei que isso aqui vai dar 9 vezes, que dá 270, que me sobra 6. Quando eu posso descer o número, eu desço. Quantas vezes o 30 cabe no 64? Duas vezes, me sobra 4. Agora sim, vírgula, 0. Posso tirar os zeros, porque estou mantendo a proporção 40 por 30, a mesma coisa que 4 por 3. Vai caber uma vez, sobra 1. Adiciono um zero sem precisar acrescentar vírgulas ou zeros. Ele vai caber 3 vezes aqui, vai me sobrar 1. E aqui nós vamos ter uma dízima, porque vai de novo aqui 3, 3, e aí vai ficar dando aqui. Então vai dar 3, 3, 3, e será uma dízima no 3. 658,7 dividido por 2,6, eu vou tirar esta casa com a vírgula, aumentei em 10 vezes, aumento em 10 vezes, o outro fica 26. Quantas vezes o 26 cabe dentro do 65? Já dá aqui com os dois a chavinha. Vai caber duas vezes, que dá 52. 52 para 65 dá 13. O que eu faço é descer o 8, vai ficar agora 138. 26, vamos fazer vezes 5. Sempre tenta vezes 5, vezes 10. Vezes 5. 20 vezes 5 dá 100. 6 vezes 5 dá 30. Então eu sei que 5 já dá 130, é o valor que vai dar. Me sobra 8, dá para descer o 7. Mas vamos lá. 26 vezes 3, vamos tentar vezes 3. 26 vezes 3, 20 vezes 3 dá 60, 3 vezes 6 dá 18, 60 com 18 dá 78. Então dá certo. Dá 3 vezes. 78 para 87 dá 9. O que você vai fazer agora é primeira vírgula e o zero. Isso daqui vai ter que ser também 3 vezes, né? Que dá 78. 3 vezes, dá 78, então me sobra 12. E aí acrescento zero. Vamos tentar, a gente já tinha feito vezes 5, né? Que deu 130, então tem que ser vezes 4. 26 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80. 6 vezes 4 dá 24. 80 com 24 dá 104. Me sobra 16. Acrescento um zerozinho. E aí você vai seguir essa conta. Beleza? Até parar em algum lugar. Aqui já deve ser o suficiente para qualquer resultado que você precisa. Ok? Então, é isso.